Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Mente Cartoleira. E hoje eu vou falar algumas dicas e estratégias para você imitar nessa rodada de 20. Então já aproveita, se inscreve no meu canal, deixe seu like nesse vídeo para estar incentivando cada vez mais nossos vídeos aqui no canal. E sem enrolação, bora para mais uma mitada. Começando por goleiro, né? Ou por posição, os melhores jogadores. Nosso primeiro jogador aqui, nosso titular, nosso goleiro, precisa de pouco ponto para usar também. E pode imitar, pode fazer várias defesas. É uma aposta, mas eu acredito nele. É o Cássio. Existe menos um para começar a valorizar. Pode fazer várias defesas. E talvez, pode ser um pouco difícil, segurar até mesmo o SG. O Cruzeiro está 8 rodadas fora de casa seguidas sem tomar gol. Então, uma ótima opção, tá? Tudo bem que o Mirassol fez gols em casa em todas as partidas, mas se caso perder SG, pode fazer várias defesas. Rafael do São Paulo pode ser uma ótima opção. Forte, chuta bastante em casa. E caso segurar esse o São Paulo, Rafael tem uma tendência a imitar. O Everson também, para mim, tem o mais favorável SG é o Atlético Mineiro e Grêmio. Everson pode segurar esse G, mas caso perda, não tem a tendência a fazer muito ponto bom, pois é dependente de SG. O Grêmio não chuta muito no gol, mas para segurar esse G é uma excelente opção, tá? Mas a segurança ali e tal. Fábio pode ser uma boa também, tem um jogo favorável, pode segurar esse G, uma ótima opção. Hugo Souza pode ser uma boa também, existe menos 2 para usar, ou seja, para valorização mesmo, uma excelente opção. O Arcanjo pode ser uma boa também, pode segurar esse G. Acredito que o Atlético Mineiro e o Fluminense tem mais chance de segurar esse G que o Vitória em si, mas pode ser uma excelente opção, fazer várias defesas e segurar esse G também. O Brasão como uma aposta pode ser uma boa. O Vasco é um dos times que mais chuta fora de casa, então pode ser uma boa como uma aposta e tal. Bruno Ferreira pode ser uma boa, pode até segurar esse G e é bem baratinho, gente pouco para usar também. Essas são as melhores opções de goleiro. Indo para zagueiro, nossos 2 zagueiros aqui do lado do nosso time vai ser o Ferrarese do São Paulo e o Nianco do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro, como eu falei, para mim tem um dos jogos mais favoráveis a segurar esse G. Nianco tem uma média básica muito boa. Aqui ele fez 5 pontos, ótima média básica no último jogo. Uma ótima opção. E caso segurar esse G, junto com a média básica dele, deve imitar. E o Ferrarese, que o Sport cede muito desarmes para zagueiro em casa. E o Ferrarese é o zagueiro que mais desarma no campeonato. Então tem 40 desarmes de 14 jogos. Bizarro, e tem a tendência a imitar. Já tem uma assistência recentemente nos últimos jogos, ótima opção, tá? Outros zagueiros bons são Léo Ortiz, tomar um pouco de cuidado, mesmo que tá fora, tem a tendência a perder SG, então cuidado, não recomendaria ele. Marlon pode ser uma boa, pode segurar SG, acredito que 50-50 segurar SG ou não. O Bragantino vem 5 jogos seguidos perdendo, mas será em casa. Não é tão bom, será até melhor fora do que em casa. Mas Marlon fez 4.20 aqui, sorte média básica. E ele se toma vários gols de cabeça. Esse zagueiro, atacante, então Pedro Raul ou Marlon já tem 2 gols de cabeça no campeonato. Pode ser uma boa, tá como uma aposta ou até mesmo virar esse G, algumas média básicas, tá? Excelente opção. Júnior Alonso pode ser uma boa, igual o Nianco, pode segurar esse G, fazer algumas pontos, média básica. Thiago Santos tem excelente opção, pode segurar esse G. Manuel também, igualmente. Ele é amassado, mas ainda prefiro um pouquinho mais o Marlon do Ceará. Eu acho que principais são segurar esse GS dos zagueiros do Vitória. Só que se perder esse G não faz muito ponto, média básica, então cuidado, mas pode ser uma boa também. Villalba e Fabrício Bruno, tomaria um pouco de cuidado, pois Mirassol pode fazer gol. Tô indo com o Cássio só como uma aposta mesmo. E é isso, os principais zagueiros dessa rodada.
Indo para a lateral, nossos dois laterais dessa rodada vão ser René, do Fluminense, e Natanael, do Clássico Mineiro. René, que é o lateral que mais desarma, né? Entre os laterais do Fluminense, entre ele e o Samuel Xavier. Tudo bem que o Samuel Xavier tem mais chances para participar de gol, mas média básica, prefiro o René. Fortaleza, fora as casas, no último jogo, enfrentou o Corinthians, cedeu 5,70 pontos para o lateral esquerdo do Corinthians, que é o Anzelieri, lateral reserva ainda. E o René, titular, tem grande chance de fazer uma média básica boa e pode segurar esse dia também. Na última rodada fez 5 pontos de média básica, perdendo SG, então uma excelente chance. Tem Samuel também, excelente opção. O Natanael pode segurar esse dia, tem a média básica boa. Fez o gol aqui nessa partida contra o Bragantino. Em casa, tem tudo para ganhar e segurar esse jeito. Então, excelente opção, tá? Tanto ele ou o Guilherme Arana, lateral esquerdo do Atlético Mineiro. Enzo Dias pode ser uma boa também. Pode ser de bastante desastre para a lateral. Enzo Dias vem desarmando muito. Então, outra excelente opção. Então, os minutos tomando um pouco de cuidado. Bahia vem muito bem nas últimas rodadas. Tá em quinto ou quarto, se não me engano. Então, fique de olho nele. Vitinho pode ser uma boa, mas como uma aposta, Palmeiras pode fazer gol esse jogo. Botafogo é um pouquinho melhor fora ainda do que em casa em si. Prefiro o Botafogo fora do que em casa. Mas pode ser uma boa como uma aposta, tá? O Vitinho. Tanto o Vitinho ou o Alex Telles. O William pode ser uma boa, só que, como eu falei, pode perder SG. Seria mais que uma média básica e tal, então seria mais como uma aposta. Bernabé também pode perder SG, seria mais como uma aposta. Tem a média básica boa por si só, mas tem opções melhores nas laterais. Os laterais do Vitória, como eu falei, bom e barato, mas caso perder esse jeito, tanto os zagueiros laterais não fazem muito bom de média básica, então cuidado. E é isso, as melhores opções de laterais dessa rodada. Indo para o meio, nossos 3 meias dessa rodada com Mitá, vai ser o Neymar, Matheus Pereira. E ninguém tava falando sobre ele, é tipo uma apostinha, mas nem a aposta em si, é um bom nome, bom jogador, que é o Baralhas. É o principal artilheiro não, jogador de passe ali, meio atacante do Vitória. Vem fazendo muito bom nos últimos jogos. O Juventude toma muito gol pra meia, então ele pode marcar o seu, dar assistência e tal. Fez um gol contra o Mirassol Baralhas, fora de casa, no 1-1. Deu uma assistência contra o Palmeiras, 2-2 na casa do Vitória, então grande chance de fazer gol, assistência, tá? Ótima chance. E ninguém tá falando muito dele, tá? Lucas Sassi seria mais como desarmes e tal, então tem meias melhores para gols e tal, assistência. Montoro pode ser a boa, fazendo várias assistências, várias partidas, gols também. Pode ser uma excelente opção. Vila Santos como uma aposta pode ser uma boa, tá? Atlético Mineiro em casa, é o time que serve mais desarmes para meias, então Vila Santos, que é o volante principal ali, tem 41 desarmes aí, 14 jogos. Como aposta pode ser boa, para focar em desarmes e tal, média básica. Gustavo Scarpa pode ser boa também, bate bola parada, escanteios, pode dar assistência, tá muito no gol. Barreal também pode ser uma boa, tanto ele ou o Neymar, mas ainda prefiro um pouco o Neymar, mas ele tem média básica boa e pode dar gol, assistência. E meu segundo mês titular é Matheus Pereira. Tudo bem que tem um jogo difícil, mas ele tem a média básica muito boa. Pode ser desarmes, ele é o jogador que mais sofre falta sofrida no campeonato todo, então pode dar assistência, bate escanteio, algumas faltas, então ótima opção, tá? Neymar, tô com ele. O Santos é o time que mais chuta no gol, em casa, no gol, pra fora e tal. Principalmente nos meias ali, com o Neymar, Barreal. Então é uma ótima chance, tá? O Vasco vem sofrendo muito gol, desde fora ou em casa. Sofreu 3 pro Mirassol, 1 do Atlético Mineiro. Então, a grande chance, tá? Neymar fazer gol, assistência. Arrascaeta pode ser uma ótima opção também. Tava em dúvida entre Arrascaeta e Matheus Pereira, mas por enquanto eu tô com o Matheus Pereira, mas Arrascaeta pode ser uma excelente opção. Vem fazendo muito gols, assistência. É o segundo artilheiro do campeonato, né? E o cara com mais assistência do campeonato também, então ótima opção, tá? O Garro pode ser uma boa também. Fez uma assistência contra o Palmeiras, com o Brasil, tem a média básica muito boa.
E caso ele não faz gol assistência, pode fazer ponto só sobre média básica. Então, excelente opção também, tá? Alan Patrick pode ser uma boa também, internacional. Tem o fator da lei do ex também. Bate bola parada, pênalti, então ótima opção também. Bobadilha pode ser uma boa, desarmes. Tem 2 gols já no campeonato, 2 gols seguidos. Então pode ser uma boa, tá? Focar em gol e até mesmo desarmes. Excelente opção também, tá? Lorenzo pode ser boa, mas ele é mais como uma aposta. Fez o gol aqui contra o Palmeiras. A média básica boa. Eu abro o olho como uma aposta, vai ser excelente opção. Ganso seria mais como uma aposta também. Assim, em geral, é isso. Matheus Henrique tá titular. O Lucas Romero e o Christian não vai jogar. O Lucas Romero tá suspenso. O Christian não tá, não entendi porquê, mas... né? Lima seria mais como uma aposta, jogar em casa contra o Fortaleza. O resto mais como uma aposta mesmo. Esses são os principais meses da rodada. O Danilo também esqueci de falar. Tem o fator da lei do ex, até uma assistência já. O Botafogo fez. Ele fez o passe, Copa do Brasil. Vai ser uma boa opção, tá? Vai fazer gol, assistência. Tem o fator da lei do ex também. Excelente opção. Calma aí. Vou pausar esse vídeo para lembrar você de sentar o dedo no like e se inscrever no nosso canal, caso ainda não tenha feito isso. Agora bora voltar pro vídeo. E os nossos 3 ataques da rodada vão mitar, fazer gol, assistência. Vai ser o Samuel Nino, do Flamengo, Tano, do Fluminense e o Coelho, do Atlético Mineiro. Samuel Nino, que é em 2 jogos, tem 7 finalizações já. Ou seja, média de 4 a 3 finalizações por jogo. Bizarro. Aqui ele fez 7.90 de média básica, só fez uma assistência. E aqui 4.90 de média básica, ou seja, a média básica é muito boa. Internacional em casa é um dos times que mais cede finalização para atacante. Ou seja, o Samuel Nino pode chutar bastante. E é um dos times que mais cede desarmes para atacante. Então, ótima opção Samuel Nino ou Pedro, tá? Excelentes opções. Caio Jorge pode ser uma boa. Eu só não fui com ele pelo confronto difícil, mas é o artilheiro do campeonato. Segundo em assistência no campeonato, ou seja, pode fazer gol sim, excelente opção também. Arthur Cabral também, excelente opção. Tem 3 gols em 6 jogos já. Ele é centroavante do Botafogo, pode fazer gol. Excelente opção também. O Botafogo é favorito nesse jogo. Hulk pode ser uma boa, mas eu fui de Coelho. Hulk tá mais 5 jogos por aí sem fazer gol, então... mas pode fazer gol sim, pode focar. Prefiro o Coelho pela média básica e a chance de fazer gol assistência também. Fez 4.6, 4.90 média básica, 4.80. E aqui ele deu assistência, mais 4.60 média básica, ou seja, tem média básica boa. No caso ele faça gol assistência, que pode fazer. Pode aumentar mais ainda a pontuação, pode imitar. Rony pode ser boa, tanto o Hulk, o Ejo ou o Rony, são excelentes opções. Um desses. Chico da Costa pode ser boa como uma aposta. Tem 4 gols em 6 jogos. Uma aposta sem essa opção. Luciano pode ser boa, mas faz 3 rodadas que ele vem decepcionando a galera. Não vem fazendo muito ponto bom, mas pode ser uma boa, tá? Não é porque 3 rodadas ele tá mal que não vai focar mais. Esporte não é um time tão bom em casa. Acho que o São Paulo tem a tendência a ganhar esse jogo, não perde. Então pode ser uma boa, tá? Renato Kaiser também é excelente opção. Tanto o Renato Kaiser ou o Romarinho, mas são os 2 principais atacantes. Tem mais chance de fazer gol, assistência. São excelentes opções. Tanto fazer gol, assistência, então pode imitar, tá? Ambos. O ex, como eu falei, Ryan pode ser boa como uma aposta. A média básica boa. E junto com gol, assistência, pode focar mais ainda. Pedro Raul, como eu falei, ele toma muito gol de cabeça. E os principais cabeceadores são o Marlon, o zagueiro do Ceará, o Pedro Raul, centroavante. Então pode ser uma boa. Tem várias opções mesmo, várias opções boas, tá? Essa rodada para atacante. E Pedro Henrique do Ceará também pode ser uma excelente opção. Galeano, para mim, os principais atacantes de fazer gol ou assistência, o Galeano ou Pedro Raul. Só que se o Galeano fazer gol ou assistência, ele não tem uma média básica tão boa, mas pode imitar também, sim. Canoble pode ser uma boa. Tanto o Canoble ou o Cano, para nosso time também. Osvaldo pode ser boa, mas ainda eu prefiro o Romarinho ou o próprio
Renato Kaiser. Essas são as principais opções boas no ataque. E o nosso reserva Lúcio vai ser o Romarinho, do Vitória. Esse 5.30 na última partida contra o Palmeiras. Só de média básica e tal. Ótima opção, tá? Pode imitar. Excelente opção. E o nosso técnico da rodada, pra mim, na minha visão, tem o jogo mais favorável, que é o Cuca do Atlético Mineiro. Pra mim, tem o jogo mais favorável. Pode ganhar 2-0 ou mais. Pode segurar esse G. Então, pode imitar. A minha melhor técnica dessa rodada é o Cuca, Renato Kaiser, Fábio Carrilho também. Tem um jogo relativamente tranquilo, né? Léo Koundé pode ganhar também. Renato Gaúcho, falei, né? Leonardo Jardim, mas tem mais como uma aposta e tal. E é isso. Principais nomes que tem mais que chance de ganhar. Herman Crespo pode ser a boa também. É isso. E nosso capitão da rodada, que tem mais chance de fazer gol, assistência, na minha visão. Enfrenta um time que, fora de casa, vem cedendo vários gols de assistência. Então pode focar. E é um dos artilheiros desse time. Pode fazer gol, é cobrador de pênalti, que é o Cano. Tem grande chance de fazer gol, assistência. Tanto ele ou o Keno são excelentes opções. Pra mim, é o principal goleador do time, que tem mais chance de fazer gol, caso o Fluminense faça gol, que tem grande chance. Pra mim, ou gol ou assistência nele. Então, é isso. Cameronino com grande chance também. Pode fazer gol, assistência. Coelho também. O Neymar. Baralho, você acha como uma aposta. Matheus Pereira pode ser a boa também. É isso o nosso time. E reserva Lúcio, Romarinho. Indo pro nosso reserva. O reserva aqui no meio vão ser Ganso. E pode bater pênalti também, mas atualmente é o Cano pela fase. Então as Ganso pode ser a boa também. O zagueiro aqui, pela chance de fazer gol de cabeça e tal, o Marlon pode ser excelente opção. O outro lateral, caso René não jogue, né? René ou Natanael, Claudinho, pode segurar esse G também, tem a média básica até boa. E o goleiro, Fábio, pode segurar esse G e fazer algumas defesas. E é isso, galera, no nosso vídeo. Espero que tenham gostado. Esse é o nosso time oficial. Lembrando que amanhã tem relação time valorização. E na última 2 horas antes do fechamento do mercado, sábado tem live, tirar a dúvida da galera e tal. Espero que tenham gostado do vídeo. Dê o seu like, se inscreve no canal. Estamos quase batendo 400 inscritos. Então ajuda-se mais. Tchau, tchau. É isso. Até o próximo vídeo. Fui.